Após 9 meses de preparo, de expectativa crescente, alterações hormonais e emocionais que levam o corpo materno a um preparo fisiológico para a chegada do concepto, chega então o grande momento, o grande finale, o momento do nascimento do seu concepto. E nesse momento, as possibilidades são algumas vezes já pré-determinadas e o planejamento pode ser seguido de maneira definitiva, mas em algumas situações o planejamento deve ser mudado e o parto, que pode ser por via vaginal, um parto normal, ou pode ser um parto por via normal, vaginal, mas com assistência do anestesiologista na busca da redução de dor e desconforto para um nascimento do concepto sem ou com menos estresse para a mãe e para ele. Pode ser feita a indicação prévia em algumas situações da cesariana, em situações já bem determinadas na obstetrícia, onde muitas vezes a tentativa do parto normal pode ser de maior risco tanto para a mãe quanto para o feto, ou algumas situações inesperadas que acontecem durante o trabalho do parto que exigem a conversão do planejamento para um parto normal em direção ao parto cirúrgico, que é a cesariana. Meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre algumas considerações nesse vídeo relacionadas ao trabalho de parto como maneira introdutória para os próximos vídeos, que serão sobre analgesia do trabalho de parto e anestesia para cesariana. Como foi visto no vídeo anterior, a gestação é um período na vida da mulher onde há um desvio da fisiologia normal. Ela não é uma paciente que apresenta uma doença, ela é uma paciente que apresenta um desvio fisiológico na busca de recursos para suprimento de substratos energéticos para ela mesma e para o seu concepto. Há uma vida em formação, a sua fisiologia também é alterada devido à necessidade de suprimento a um útero que cresce, a uma placenta que apresenta uma demanda energética bastante grande, mamas que crescem. Então, existe toda uma alteração fisiológica em busca de um equilíbrio durante a gravidez para o suprimento desse substrato. Por isso, alterações relacionadas à ventilação materna, circulação, como o aumento do volume circulatório, aumento do volume minuto, todas essas alterações muitas vezes surpreendem a mulher com sensações diferentes daquelas habituais, onde ela muitas vezes refere inclusive dispneia, por exemplo, devido ao maior estímulo dos centros respiratórios induzido pela sensibilidade aumentada que a progesterona causa. Isso faz com que a mulher muitas vezes se sinta insegura, com medo, e o aconselhamento já no início da gravidez, com o acompanhamento obstétrico, é realmente de extrema importância. A expectativa do crescimento do feto de maneira saudável e da condução de uma gestação saudável também para a mãe deve ser feita mediante o acompanhamento obstétrico que vai, durante a gravidez, avaliando as alterações fisiológicas que acontecem e buscando diagnósticos preventivos para a resolução de problemas que eventualmente surjam. Portanto, é um período de extrema importância e o aconselhamento obstétrico é o primeiro passo na busca de conforto e segurança para essa gestação. Durante a gravidez, já a partir da 20ª semana, é comum o surgimento de algumas contrações esparsas do útero que geralmente são de duração bastante curta, não chegam a causar dor na mãe, muitas vezes nem desconforto, e que alguns autores inclusive têm dificuldade para explicar a real importância ou qual o real significado dessas contrações. São contrações esparsas, não levam à dilatação do colo do útero e parece que são como um treinamento fisiológico para o estágio final da gravidez, no surgimento das contrações mais efetivas,
quando se instala o trabalho de parto real. O trabalho de parto ele se divide em estágios. O primeiro estágio do trabalho de parto ele também é subdividido em três fases: a fase latente, a ativa e a de transição. No início desse primeiro estágio, então, a fase latente é caracterizada por contrações já de maior intensidade, contrações duradouras, que levam, como é mostrado na figura desse diapositivo, à dilatação progressiva do útero, que vai se dilatando e também vai se afilando, fazendo com que haja uma maior facilidade ao progresso da descida do concepto. Essas contrações geram dor, essas dores são geralmente provocadas pela própria contração do corpo do útero e pela distensão do segmento inferior uterino, além da dilatação do próprio colo. Essa fase é seguida então da fase ativa, mais intensa, e a terceira fase, a fase de transição, que é o final do primeiro estágio, onde vai ser iniciado o chamado segundo estágio, que é o parto propriamente dito, como vamos ver na sequência desses diapositivos. Discorrendo especificamente sobre a fase latente, que é a primeira fase do primeiro estágio do trabalho de parto, o preparo para o parto propriamente dito, há o início então de contrações regulares ou quase regulares que provocam a dilatação do colo, e o colo vai se afilando. Com a dilatação do colo, a perda do tampão mucoso, tampão gelatinoso que oblitera a entrada do colo uterino. Essa dilatação do colo uterino na fase latente, ela atinge até cerca de 4, 5 centímetros, e as contrações são diferentes daquelas contrações que foram mencionadas no diapositivo anterior. As contrações precoces, chamadas contrações de Braxton-Hicks. Essas contrações de Braxton-Hicks são contrações esporádicas, irregulares, não provocam dor e não provocam dilatação do colo uterino. A contração da fase latente não, são contrações mais intensas, mais duradouras e que geram a necessidade de procurar atendimento médico para a avaliação do andamento desse trabalho de parto em início. Se houver a ruptura da bolsa e a perda de conteúdo líquido, a chamada bolsa d'água, quando se rompe, normalmente há uma aceleração do trabalho de parto devido à melhor performance das contrações provocadas pelo menor raio da cavidade uterina. Outra preocupação que deve ser levada em consideração é que o tampão mucoso, quando coberto de raios de sangue, normalmente não deve gerar grande preocupação em relação a riscos relacionados à gravidez. Porém, o surgimento de sangramento é um fator preocupante que deve gerar a procura imediata do atendimento médico. Nessa fase, há um desconforto, a dor gerada pela contração do corpo uterino e distensão do segmento inferior do útero e dilatação do colo, muitas vezes trazem o sofrimento materno, e esse desconforto pode ser relacionado ou pode ser combatido com algumas técnicas, muitas vezes simples, principalmente para algumas populações que têm um limiar de dor mais elevado, com técnicas de respiração e relaxamento que são muitas vezes bastante úteis nessa fase. A fase latente, então, é uma fase de duração bastante variável. Em pacientes de primeira gestação, elas costumam demorar mais, mas, em geral, pode durar entre horas e até dias. São contrações que geram dor de intensidade variável, mas geralmente de intensidade maior, e que são fenômenos dolorosos com característica visceral, onde os estímulos nociceptivos ascendem por fibras C, atingindo segmentos inicialmente entre T11 e T12, mas se expandindo com a evolução da fase latente entre T10 e L1. Então passamos da fase latente, que termina com cerca de 5 a 6
centímetros de dilatação do colo uterino, com frequência de contrações em torno de até duas contrações a cada 10 minutos, e passamos à fase ativa, que se inicia com dilatação a partir de 6 centímetros do colo uterino e as contrações se tornando ainda mais frequentes, podendo atingir frequências de até 4 a 5 a cada 10 minutos, mais vigorosas, com a duração de cada contração em torno de 60 a 90 segundos. Essa dor mais intensa provoca dor lombar em faixa no andar inferior do abdômen, e a ruptura da bolsa é iminente. Se ela ainda não ocorreu, ela pode ocorrer a qualquer momento. Com ruptura da bolsa, há uma melhor situação mecânica de menor raio do corpo, da cavidade uterina, fazendo com que a contração se torne ainda mais efetiva, acelerando o trabalho do parto. Se a bolsa não se rompe, o trabalho do parto tem um andamento mais lento, há a possibilidade do obstetra, inclusive, provocar a ruptura da bolsa para a aceleração do trabalho do parto. A entrada da fase ativa deve ser indicação de procura de atendimento especializado o mais rapidamente possível, porque o parto é iminente. E a dor intensa deve gerar a indicação de alternativas de procedimentos para atenuação de dor, como alteração de posições, caminhar, os banhos com água morna ou em banheira, submersão em banheira com água morna, a utilização da bola de parto, que funciona como massagem do períneo, e a utilização de massagens podem levar um conforto um pouco maior nessa gestante, nessa fase de dor mais intensa. Com a evolução da fase ativa, intensificam-se os estímulos nociceptivos que caminham pelas fibras C para a entrada no corno posterior da medula a nível de T10 a L1. É importante a atenção em relação a essa intensidade de dor, onde muitas vezes a necessidade de recursos analgésicos se amplia, devendo a equipe médica interagir com a gestante e, de maneira conjunta, propiciar uma tomada de decisão mais personalizada. A avaliação de técnicas de respiração, relaxamento, eventualmente a utilização de medicações analgésicas e opioides numa analgesia sistêmica, ou a instalação de recursos de analgesia regional com a utilização de técnicas de raquianestesia, anestesia ou analgesia peridural, ou associação das duas, como se faz mais recentemente no chamado duplo bloqueio raquianestesia, onde se obtém benefício da RAC, que é uma técnica de instalação mais rápida, e o benefício da instalação do catéter de peridural, que permite o prolongamento da analgesia pelo tempo necessário do parto, que pode se prolongar. Sendo um sintoma, a dor é bastante subjetiva e varia entre populações. O limiar de dor pode ser maior ou menor, e a gestante, sendo a portadora da dor, deve ter voz ativa na tomada de decisão em relação à sua analgesia durante o trabalho de parto. A duração da fase ativa é variável segundo algumas características, principalmente em relação ao número de gestações anteriores. As pacientes de primeiro parto têm essa fase ativa mais prolongada, enquanto aquelas que já tiveram partos anteriores têm essa fase ativa mais rápida. Em geral, a média de duração é entre 6 a 8 horas e a estimativa média de dilatação do colo de 1 centímetro por hora. A fase final da fase ativa, do primeiro estágio do trabalho de parto, culmina com a chamada transição, que é onde a dilatação total do colo, 10 centímetros de dilatação, produz dores ainda mais intensas, e numa fase, essa fase de transição, que pode durar entre 15 a 60 minutos, dependendo do tamanho do feto, do número de gestações, da utilização ou não de técnicas de anestesia regional. E são contrações mais intensas, mais duradouras, com geração de dor também mais importante. É aconselhado que a mãe
só na fase final da transição ou durante a transição, comece a auxiliar com a prensa abdominal, que são contrações voluntárias da musculatura abdominal, que deve ser focada na região perineal, com contração abdominal intensa durante e apenas durante a fase de contração uterina. A mãe deve ser orientada a não usar essa prensa abdominal nem em momento muito precoce, que não vai auxiliar na dilatação do colo, vai gerar cansaço materno, que vai ser prejudicial no momento final, onde vai ser mais necessária a força da mãe, ela vai estar cansada. E, além disso, a prensa abdominal precoce também pode gerar edema de colo e retardar a evolução do trabalho de parto. Eventualmente, a evolução do trabalho de parto, ou mesmo em situações de indicação já pré-estabelecida, a gestação pode ser interrompida ou de maneira programada ou de maneira emergencial em algumas situações, como foi comentado anteriormente. Então, existem indicações já prévias em situações onde a gestante apresenta maior risco se submetida ao parto normal, ou em situações em que a gestante tem uma implantação desfavorável da placenta ou uma desproporção entre o tamanho do polo cefálico da criança e o canal do parto da mãe, e entre outras indicações, e também as possibilidades de indicações emergenciais, onde um parto que evolui aparentemente de maneira tranquila apresenta alguma intercorrência, como por exemplo um descolamento de placenta ou uma evolução de monitorização fetal que demonstra uma variação de frequência cardíaca ou ritmo que são inadequados ou apresentam suspeita de risco à evolução desse feto, indicando a cesariana para o restabelecimento da sua segurança. As situações tanto de analgesia de parto quanto de cesariana programada devem suscitar o aconselhamento da gestante a evitar refeições pesadas, deve seguir, quando de maneira eletiva, o jejum de 4 horas para líquidos, de 6 horas para lanche leve e de 8 horas para leite e refeições completas. Portanto, a necessidade de um aconselhamento em relação a essa ingestão visa a segurança da própria mãe. E a técnica anestésica, que vai depender do momento de indicação da cesariana. Se é uma cesariana que vem já com indicação prévia, em geral, a técnica escolhida é a raquianestesia, salvo situações em que ela esteja contraindicada, ou na utilização da analgesia de parto, que evolui de maneira desfavorável e há a necessidade de conversão do planejamento do parto normal para cesariana. Se a paciente já tem um catéter de peridural instalado, existe a opção de complementar a anestesia via administração de anestésico local com ou sem opioide pelo catéter de peridural, e assim a realização da cesariana sob essa técnica. O segundo estágio do trabalho de parto é o trabalho de parto propriamente dito, a fase de nascimento da criança, a expulsão do feto. Inicia-se após a dilatação total do colo do útero, que é uma dilatação de 10 centímetros. Pode durar entre minutos e horas, dependendo da existência de partos anteriores ou de ser o primeiro parto dessa gestante. Também a utilização de técnicas de anestesia regional para analgesia pode tornar essa duração um pouquinho mais prolongada. E a pressão do útero sobre o reto, a dilatação do segmento inferior do útero associado à dilatação, estiramento do segmento perineal da paciente, compressão de bexiga e reto, pode gerar nessa gestante os estímulos dolorosos a partir de fibras A, que são fibras somáticas que têm a condução desses estímulos
nociceptivos direcionados para pelas fibras, principalmente de pudendo, e caminhando pelas fibras sacrais entre S2 e S4. A contração abdominal da gestante é de fundamental importância na expulsão do feto e a utilização de técnicas regionais deve evitar ao máximo a redução da força de prensa abdominal. A redução da capacidade motora é extremamente preocupante nesse momento, principalmente em situações em que o segundo estágio começa a se prolongar mais. A gestante deve concentrar a sua energia na musculatura abdominal e relaxar entre as contrações. É muito importante que entre as contrações ela respire. É o momento em que, com o relaxamento das fibras uterinas, ocorre um melhor fluxo sanguíneo placentário e assim é o momento da melhor irrigação sanguínea do feto, mas também é o momento de recuperação de energia da mãe para a reiniciada dos trabalhos quando houver o reinício da contração uterina. É preciso que a gestante assuma posturas corporais que lhe deem mais conforto. Não há grande alteração na evolução do segundo estágio por alterações de posição, mas muitas vezes isso pode gerar um pouco mais de conforto para a gestante. É interessante também que a equipe atue de maneira motivacional, sempre incentivando a gestante a repousar, descansar e recuperar entre as contrações, mas que atue de maneira bastante enérgica no seu momento de contração voluntária da musculatura abdominal, em associação à contração involuntária do útero, que juntamente vão servir de mola propulsora ao nascimento do concepto. E, após o nascimento, a tomada de cuidados em relação a vias aéreas da criança e, após o clampeamento e separação do cordão umbilical, a transferência dos cuidados do bebê à equipe de pediatria, que vai então tomar as primeiras medidas e depois continuar com os cuidados de parto humanizado, levando a criança já em segurança para o contato com a mãe. Como foi mencionado anteriormente, as fibras nociceptivas responsáveis pela condução no segundo estágio de trabalho de parto são as fibras somáticas que transmitem esses estímulos nociceptivos via nervo pudendo às fibras sacrais entre S2 e S4. É um estímulo doloroso de característica somática que é causado predominantemente pela dilatação e estiramento das fibras do períneo, compressão da bexiga, vagina e do reto. Após o nascimento, há o início do terceiro estágio de trabalho de parto, que é o chamado delivramento, é o momento de retirada da placenta. A placenta, após ser retirada, ela deve ser examinada de maneira adequada, não deve ficar nenhum resto placentário no interior do útero, isso provoca sangramento, muitas vezes sangramento importante, e pode também propiciar a instalação de infecção. O delivramento dura cerca de 5 minutos, mas pode se prolongar durante até horas, dependendo tanto da intensidade de aderência da placenta, que pode apresentar complicações variadas, tanto complicações hemorrágicas quanto a necessidade de intervenções cirúrgicas outras. As contrações uterinas após o delivramento são contrações regulares, mas mais brandas, que não geram tanta dor. E há a utilização, em geral, do ostócito, que visa a contração adequada do útero para reduzir o sangramento. Esse sangramento que é fisiológico, a mãe é preparada durante toda a gestação para ter uma reserva de sangue, e essa reserva de sangue vai ser eliminada nesse momento do terceiro estágio do trabalho de parto,
e não há necessidade de preocupação desde que o sangramento seja um sangramento fisiológico na ordem de cerca de 500 ml. É o sangramento que pressupõe a perda daquele excesso de sangue após a retirada do concepto, ele já passa a ser desnecessário. A avaliação da contração do útero é de extrema importância. O útero necessita estar bem contraído e durante a primeira hora após a retirada da placenta, chamado período de Greenberg, é o momento de maior atenção em relação a esses sangramentos que podem acontecer durante essa fase. E o exame detalhado da vagina, do períneo, para ver se existe eventualmente alguma laceração que possa necessitar sutura e cuidados outros. Existem muitos recursos à tentativa de reduzir a dor e o desconforto materno durante o trabalho de parto. Algumas opções consideradas mais naturais, como a técnica de respiração, técnicas de Lamaze, que associa técnicas de respiração a massagens eventualmente realizadas pelo parceiro da gestante, a hidroterapia com banhos com água aquecida ou mesmo em banheiras com água aquecida pode trazer algum conforto, a utilização do TENS, acupuntura, massagem, todas técnicas que são bastante seguras e que podem trazer conforto, principalmente aquelas populações de pacientes com limiar de dor mais elevado, que precisam de menos recursos, de recursos menos agressivos para contorno da situação dolorosa. A utilização de opioides também, na necessidade de analgésicos mais fortes, lembrando sempre que deve ser evitado o uso de opioides de ação muito prolongada em etapas muito tardias, devido à chance de produção de sedação na mãe e de passagem para a circulação uteroplacentária, induzindo a intercorrências no feto. A utilização de técnicas de analgesia controlada pela mãe, pela gestante, também pode ser utilizado com diversas possibilidades, lembrando a utilização da meperidina ou dolantina, que já foi utilizada em larga escala na tentativa de controle da dor, mas lembrando também que a meperidina tem algumas considerações importantes, por exemplo, a possibilidade de criação ou de geração de dependência da dolantina ou meperidina é uma questão bastante importante, e a possibilidade da passagem da meperidina e ou da normeperidina, que é um subproduto de metabolização da meperidina, que quando atinge a circulação fetal pode gerar convulsões intrauterinas ou no período neonatal, e a sua meia-vida da normeperidina pode atingir períodos tão prolongados quanto 62 horas no neonato. Portanto, é uma substância que pode ser utilizada, hoje em dia tem sido bem menos utilizada, mas se for utilizada, tem que ser utilizada com bastante critério. A utilização do remifentanil é uma opção bastante interessante, uma vez que é um opioide de rápida metabolização tanto na mãe quanto no feto, e desde que se tome cuidado para evitar-se doses excessivas que possam gerar a hipóxia por depressão respiratória materna, gerando também a hipóxia fetal. Então, evitando-se doses excessivas e controlando bem a monitorização, o remifentanil é uma substância que pode auxiliar bastante. Substâncias agonistas antagonistas como nalbufina ou butorfanol, nas doses respectivas de 10 ou 2,5 miligramas, podem auxiliar bastante também nesse contexto, lembrando que essas substâncias também podem gerar algum grau de sedação materna e algum grau de depressão respiratória no feto. A utilização de naloxona no neonato na dose de 0,1 mg por quilo de peso é o recurso disponível para a regressão da depressão respiratória do feto, do neonato, e deve ser repetido caso não haja resposta adequada na primeira tentativa. A ketamina em doses de 0,2 a 0,4 mg por quilo de peso também auxilia bastante na analgesia, causando amnésia de grau dose dependente, mas com uma boa analgesia. E, em geral, não causa depressão neonatal. O óxido nitroso, utilizado em pacientes
hospitalizados no Brasil, mas em ambiente até domiciliar em outros países, onde há produção de cilindros com a concentração de óxido nitroso a 50%, pode ser utilizado como alternativa analgésica, tanto em substituição a outras condutas eventualmente contraindicadas em determinadas pacientes, ou como técnica acessória. A analgesia regional, padrão ouro de analgesia, principalmente com as técnicas do neuroeixo, a raquianestesia, que pode propiciar uma analgesia de 60 a 120 minutos, quando utilizada a bupivacaína na dose de 2,5 mg por quilo de peso ou menos, e associada a fentanil na dose de 12,5 a 25 microgramas, ou sulfentanil na dose de 5 microgramas, pode então ser utilizada eventualmente em dose única. Mas deve ser evitada a utilização dessa técnica em trabalho de parto muito precoce, devido ao tempo curto de analgesia que propicia. A utilização da raquianestesia contínua é uma realidade em alguns países, apesar de há cerca de 25 anos atrás, alguns casos de relato de síndrome de cauda equina após a realização de raquianestesia contínua com microcatéteres e utilizando a lidocaína hiperbárica, foi uma preocupação que levou à suspensão de sua utilização durante muitos anos, mas nos últimos anos tem sido retomada a técnica, e a utilização de bupivacaína em concentrações de doses menores pode ser utilizado com algum grau de segurança. A raquianestesia contínua traz um potencial maior risco de cefaleia pós-RAC, pós-punção de dura, mas pode ser uma técnica alternativa em casos de punção inadvertida e introdução de catéter com planejamento de instalação de espaço peridural que tenha migrado durante a punção ou posteriormente para o espaço subaracnoide. Pode ser utilizada a raquianestesia contínua, já que o catéter, por opção ou acidente, foi acabar instalado lá no espaço subaracnoide. A técnica peridural é outra opção importante, utilizada classicamente em analgesia de parto, em concentrações que vêm ao longo do tempo sendo reduzidas de 0,25 para 0,125 e até 0,0625% a bupivacaína, nessa técnica de analgesia peridural contínua. Lembrando sempre que essa é uma técnica que tem uma latência um pouco mais alongada, cerca de 10 a 15 minutos de latência, e a associação da técnica de peridural contínua com a raquianestesia utilizada previamente, com as doses mencionadas de anestésico local associado ao opioide, pode encurtar essa latência de 10 a 15 minutos para tempos tão curtos quanto 2 a 5 minutos, fazendo a técnica uma técnica superior quando a associação entre a ráquia e a peridural no chamado duplo bloqueio, ou bloqueio ráquio-peridural. Existe também a possibilidade de utilização da analgesia controlada pelo paciente de forma associada ou não às técnicas anteriormente mencionadas, o que pode trazer um benefício maior e uma maior satisfação do paciente. Existem outras possibilidades também, como o bloqueio paracervical, que vem sendo abandonado ao longo do tempo, porque pode produzir bradicardia fetal pela absorção via artéria uterina do anestésico local, que pode eventualmente atingir a circulação fetal e trazer efeitos colaterais importantes. A técnica paracervical ficou mais restrita nos tempos atuais para eventual escolha em situações de curetagem uterina ou dequitação de placenta, entre outros. A técnica de bloqueio do nervo pudendo é uma outra técnica possível, mas em estágios finais do trabalho de parto não é uma indicação para analgesia do parto propriamente dita.
Finalizamos aqui então essa introdução à anestesia para trabalho de parto e cesariana, com um resumo sobre o trabalho de parto em curso, e espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.